Olá, Hesíodo, vida e obra. Hesíodo teria vivido entre os anos 750 a.C. e 650 a.C., sendo então contemporâneo de Homero. Mas pouco se sabe sobre a vida deste poeta grego, e aquilo que sabemos estão nos livros Teogonia e Trabalhos e Dias, que são os principais livros aí de Hesíodo. Seu pai viveu em Cumes, na colônia eólica da Ásia Menor, onde possuía uma pequena empresa de navegação e comércio. Esse mundo da Ásia Menor, no qual também vai viver Homero, vai nascer em Esmirna, era um mundo fluente, tanto no comércio como na filosofia depois. Os poetas, os filósofos pré-socráticos, tanto na arte, na poesia épica. E o pai de Hesíodo tinha esta fazenda lá bem próspera e uma empresa de navegação. Mas teve problemas nos negócios, fazendo com que ele voltasse para a terra de seus ancestrais, para a Beócia, dedicando-se a atividades agropastoris em Ascra. Então ele volta para o continente e trabalha na terra, nessa cidade, nesta aldeia de Ascra, situada numa região de clima extremamente severo. Então Hesíodo teria desde a infância convivido com esse clima árduo, com esse clima severo da região de Ascra. E depois é interessante que na titanomaquia, na luta entre os titãs contra os deuses do Olimpo, vai aparecer muita questão do estrondo, das pedras, refletindo esse conhecimento que ele tinha da natureza árdua. Esses terremotos, essas coisas vão aparecer muito na teogonia, principalmente na luta entre os deuses, refletindo esse calor da terra, o Tártaro. São descrições de uma região árida que ele certamente conheceu aí, nascendo nesta Ascra. Esta aldeia fica nas encostas do Monte Helicon, que vai aparecer também no início da Teogonia. Ele fala das musas heliconídeas, as musas que habitam o Helicon. Esse monte está entre a cidade de Tebas e o Golfo de Corinto. Foi nesse local, em Ascra, que o poeta nasceu e cresceu, vivendo como um pequeno agricultor, obrigado a trabalhar duramente para sobreviver com o que a terra produzia. Esse é o primeiro ponto interessante da poética de Hesíodo, que vai trazer essa ressonância do mundo agropastoril, do mundo da natureza. Isso é muito legal. Enquanto que Homero é o poeta do mundo feudal, das grandes navegações, da aristocracia, lá são só heróis da aristocracia, famosos. Aqui em Hesíodo nós temos uma poesia voltada para o mundo simples, para a natureza, e os deuses aqui são bem integrados a este mundo. Tanto Gaia, a terra, Urano, céu estrelado, Cronos, Pontos, o mar, são seres ligados à natureza. O próprio Hades, ligado ao Tártaro, esse mundo das trevas, mundo da terra, né, que está embaixo da terra. Após a morte do patriarca da família, do pai de Hesíodo, as terras foram divididas entre Hesíodo e o seu irmão Pérsis. E essa divisão vai causar um conflito entre a família, aqui já desde o século VIII. Em Trabalhos e Dias, o poeta conta que o irmão reivindicou uma parte maior da herança. O Pérsis reivindica esta parte maior, subornando os juízes em seu benefício, mas não soube administrar o patrimônio e precisou algumas vezes ser socorrido por Hesíodo. Então nós temos esse conflito familiar, mas no fundo o irmão Pérsis não soube administrar a fortuna e o Hesíodo teve que socorrê-lo. E no poema Hesíodo faz uma série de recomendações a Pérsis, alertando-o sobre a necessidade de cultuar o esforço e o trabalho,
indispensáveis para que possa existir uma verdadeira justiça. São indicações, não trabalhos de dias, para o irmão, aqui nesse livro, né, aparece isso, para o irmão se dedicar ao trabalho, se esforçar, ser responsável para poder aplicar a justiça e recebê-la também. Nesta mesma obra aqui, Trabalhos e Dias, o poeta vai relatar uma viagem que fez a Calcis para participar com outros aedos dos jogos fúnebres dedicados a Anfidamante. Anfidamante era um senhor aí do reino dos mortos. Ali ele revela, na obra ele revela ter sido vencedor, ganhando uma trípode, um prêmio semelhante às taças das competições esportivas de hoje, que ofertou às musas no Monte Helicon. Então ele entrega esta trípode lá às musas no Monte Helicon, musas que ele canta aqui no início do poema Teogonia. Aqui, ó, musas heliconídeas. Aqui ele diz, olha, comecemos a cantar pelas musas heliconídeas que habitam no divino e grande Monte Helicon. Esse monte, essa montanha situada aí na região de Téspias, na Beócia, na Grécia, ela sempre encantou Hesíodo. Então nós podemos imaginá-lo, criança, olhando para esse Monte Helicon, imaginando ali morada das divindades, morada das musas. E esse encanto vai fazer com que ele coloque o monte aqui, no início do poema. Isso aqui é o início mesmo, eu li o primeiro verso. Comecemos a cantar pelas musas heliconídeas que habitam no divino e grande Monte Helicon. Divino e grande. Então nós imaginamos que o Hesíodo desde pequeno olhava para esse monte, pensando aí nas musas que ali habitavam, né? O fascínio do monte, que tanto tocou certamente Hesíodo e leva-o a compor este belíssimo poema. Ele continua, ao redor de uma fonte violácea e de um altar do muito poderoso Crônida, com seus pés delicados dançam. Olha que bonito, né? Ele imaginando todo esse mundo mitológico ali. Ele que criou isso, o Hesíodo, né? Certamente ouvindo aí de outras pessoas também. Não só o seu fascínio pela montanha Helicon, mas também os camponeses que ali habitavam na Beócia. E desde pequeno ele certamente escutou histórias. Olha, esse monte ele é habitado por ninfas. Ninfas que ali dançam em torno de uma lagoa violácea, uma fonte violácea. Ele diz, lavam suas frágeis peles no Permesso, no rio, um rio chamado Permesso, na fonte do cavalo ou no divino Ómio. E no cume de Helicon elas entoam belos amáveis coros, estremecendo-o sob seus pés. Lá no alto, né, do Helicon, elas entoam cantos a Zeus. De lá, precipitam-se envoltas em densa nuvem, marchando sobre abrigo da noite, lançando suas maravilhosas vozes, louvando a Zeus, portador do escudo. E a augusta era, dá vontade nem parar o poema, argiva calçada com sandálias douradas. Que bonito, né? O Hesíodo cantando este mundo sagrado, da natureza que ele contempla ali da sua aldeia, né? Desde criança, ouvindo essas histórias e traz para os poemas. Essa questão dele ter levado a trípode, o prêmio que ele ganhou no concurso de poesia, para ofertar às musas no Monte Helicon, é uma referência útil para se definir cronologicamente o tempo em que Hesíodo viveu, pois a arqueologia comprova a existência desses jogos de poemas entre o final do século VIII e o início do século VII a.C. Então esse período do final do século VIII, que é o século também de Homero, e o início do século VII é o período arcaico da Grécia. E foi nesse período que Hesíodo viveu. Depois, no século V, nós temos o período clássico, a Atenas gloriosa, os grandes sábios, Platão, Aristóteles, o Péricles, os grandes trágicos, Sófocles, Ésquilo, Eurípides,
Fídias, o escultor, Alcebíades, o general, e assim por diante. Heródoto, o historiador. Então é nesse mundo aí o século V. Nós estamos lá no século VIII, período de Homero e Hesíodo, período arcaico. Depois nós não temos muitas referências, só sobre a morte do poeta. Plutarco afirma que Hesíodo teria sido assassinado pelos parentes de uma mulher que ele seduziu. Então ele teve essa questão aí no final da vida, seduzir uma mulher, e foi morto pelos parentes dela, segundo Plutarco. Algum tempo depois da sua morte, um oráculo ordenou que os habitantes de Arcômenos, uma cidade que recolheu os refugiados de Ascra, após sua destruição por invasores vindos de Téspias, depositassem as cinzas de Hesíodo em um túmulo erguido no centro da ágora, da praça, lá em Arcômenos, onde o poeta recebia honras semelhantes às oferecidas ao fundador da cidade. Então, é trágico o fim de Hesíodo, né? Morto, segundo Plutarco, assassinado por parentes de uma mulher que ele seduziu, né? Certamente uma mulher casada. E a cidadezinha dele, a aldeia de Ascra, ela foi destruída por invasores vindos da região de Téspias. E aí nós temos um oráculo ordenando que os habitantes de Arcômenos, onde estavam os refugiados de Ascra, depositassem as cinzas de Hesíodo na praça, na ágora, para que ele recebesse as honras, como recebia o fundador da cidade de Arcômenos. Então, esse fim assim nebuloso, estranho, da vida de Hesíodo, um grande poeta. O tempo de Hesíodo. No período arcaico, século VIII a.C., século VII também, a sociedade grega experimentou sucessivas crises, geradas pelo crescimento demográfico e pela consequente escassez dos recursos naturais. O poder da aristocracia oligárquica, exercido de forma corrupta e arbitrária, provocava grandes descontentamentos entre os pequenos proprietários rurais. A gente já percebe isso em Trabalhos e Dias, quando já na própria família de Hesíodo, né, este irmão Perses, começa a usurpar ou fazer desmandos aí com a fortuna, já brigar entre a família. A sociedade que o poeta Hesíodo descreve em sua obra ainda não utiliza a escrita e também desconhece a organização social da polis, as cidades-estado autônomas, que se tornariam a base para o desenvolvimento artístico e científico da sociedade grega no período clássico do século V. As grandes cidades, Corinto, Esparta, Atenas, que tinham vida próprias, eram cidades-estados com economia, tudo gerando aí esse crescimento econômico, artístico aí no século V. Ainda em Hesíodo nós temos uma sociedade patriarcal, agrária, com muitos desmandos, uma sociedade oligárquica, com descontentamentos entre grandes proprietários e pequenos proprietários de terras. Foi nesse período arcaico, nos séculos VIII e VII, que os gregos começam a se familiarizar com a escrita de outros povos, especialmente os fenícios, embora ainda não tivessem codificado seu próprio alfabeto. Isso vai aparecer lá na Odisseia. As viagens de Ulisses representam um símbolo também desse comércio fenício. E os fenícios trouxeram a escrita aí para o continente, porque ainda no século de Hesíodo não estava codificada a escrita ou o alfabeto grego. O desenvolvimento do comércio também levou à criação de um sistema monetário no início do século VII a.C., com a cunhagem de moedas e a definição de um sistema de pesos e medidas. Então, o final do século VIII, o início do sétimo, esse período aí de Homero, de Hesíodo, é também um período de formação do mundo monetário e da escrita grega no continente, também na Ásia Menor. O mundo grego passava por profundas transformações. E na teogonia de Hesíodo é possível observar o vigor de um pensamento que, sustentado pela causalidade, iria servir de base para as cosmogonias filosóficas do século VI a.C. Então nós temos um caminho de desenvolvimento literário, de escrita, desembocando no século V, né? É todo um caminho que vai levar
a esse grande período de ouro da Grécia, o século V a.C. Eu tenho aqui até um livro, quero mostrar depois, a história de Atenas, né, a história dos gregos também, falando desse século V, o século de ouro. E aquele livro que eu já fiz um vídeo aqui, do Gore Vidal, Criação, ele vai resgatar esse século V e como esse século V foi importante não só na Grécia, mas também em outras culturas, como na Índia, na China, no Império Persa, influenciando depois toda a história humana. O século V é um dos grandes séculos da história. O Gore Vidal trabalha isso naquele livro, de forma ficcional, mas trazendo personagens, pessoas que viveram mesmo no período. Em uma sociedade que ainda não utilizava a escrita, século VIII a.C., Aedos e Rapsodos eram os responsáveis pela preservação das histórias, que faziam parte da memória cultural de seu povo. Mas então, como assim? Se não tinha escrita, como que isso se preservou? Então, já falei da questão dos poemas homéricos, que poderiam aí terem sido organizados por uma escola de Aedos lá na Ásia Menor. Mas o poeta Homero, ele recebe a autoria disso tudo, porque certamente ele passou por esse período cantando, resgatando, recolhendo essas histórias de maneira oral. Depois isso foi colocado em papiros e assim por diante. Lá no livro do Robert Breton, no início ele fala o que sobrou, onde estão esses papiros, quais são esses papiros que conservam as lendas, os mitos, principalmente a história de Troia e de Odisseu. Durante séculos, longos poemas foram transmitidos oralmente, em versos acompanhados pelo som da cítara, sob os auspícios de Mnemósina. A Mnemósina é uma das ninfas. É uma divindade que concedia aos homens o poder de reter as lembranças e de suas 9 filhas, as musas. A Mnemósina é uma divindade que teve com os Zeus as 9 ninfas, as 9 musas, que vão aparecer aqui ainda neste canto 1. O Hesíodo vai falar desta Mnemósina que gerou essas ninfas, essas 9 ninfas que habitavam o Helicon. Então, isso foi conservado oralmente, esses poemas. Então, recebem esses poetas aí como autores, porque eles proclamavam, eles declamavam isso, e a questão da memória, guardar essas histórias que foram transmitidas, também como a Bíblia, né? Transmitidas oralmente até que no século VI, aí, como diz, no início do século VII também, começa a se escrever essas histórias, né? A registrar esses poemas que os Aedos, como Hesíodo, como Homero, cantavam isso pelas estradas da Grécia. Então, primeiro foi cantado oralmente, depois essa literatura foi escrita por outras pessoas, certamente. Na Teogonia, o Aedo Hesíodo apresenta-se como servidor dessas divindades, de quem afirma ter recebido o dom de cantar. Isso é muito legal. O Hesíodo, tal como Homero, eles são poetas divinos. Aqui ele vai dizer bem embaixo, no primeiro canto, aqui está dividido assim, né, em títulos, aqui, Musas Heliconíades, depois Musas Olímpicas. Aqui no verso 22 ele diz, elas, essas musas, depois ele diz o nome de todas elas, elas ensinaram um dia a Hesíodo um belo canto, quando ele apacentava ovelhas aos pés do divino Helicon. Então Hesíodo recebe inspiração das musas para a poesia, quando ele apacentava aí os rebanhos de ovelhas no Monte Helicon. É muito interessante, né? Esta presença do oráculo divino nas poesias. As poesias são frutos aí destas divindades. Elas entregam aos poetas o dom de cantar. Agora, quais são os trabalhos de Hesíodo? O corpo Hesiodum. Então, aqui, o que eu tenho aqui são esses dois. Teogonia, a história aí da criação do mundo, como surgiu do caos, a terra, o mar, a escuridão, o dia, a noite, e os deuses. Aqui está
esse primeiro poema épico, expondo a gênese dos deuses e elencando o vasto panteão de divindades gregas. E aqui, Trabalhos e Dias. Em Trabalhos e Dias, ele vai retratar a vida dos camponeses, as dificuldades, como eu falei, era um período difícil para eles, e o ciclo de trabalho rural, as dificuldades dos camponeses. Por fim, nós temos uma outra obra que eu não tenho, que é o Escudo de Héracles. Esse Escudo de Héracles, o Hesíodo vai relatar lá a jornada na qual o herói Héracles enfrenta Cicno, filho do deus da guerra Ares. O Héracles enfrenta esse Cicno, que era filho do deus da guerra, do deus Ares. Eu não tenho esse Escudo de Héracles. Parece que está muito caro. Nem sei se tem em português. Eu tenho esses dois, que são os mais conhecidos aqui no Brasil. Quando eu fiz filosofia, a professora falava muito de Hesíodo e Homero. E agora que eu estou podendo ler com calma, estudando esta poesia, estou vendo a riqueza desses textos. Isso aqui é para a vida, né? Um estudo para a vida. Então, o corpo Hesiodeum, corpo, trabalho de Hesíodo. Dentre os muitos poemas atribuídos a Hesíodo por escritores e estudiosos da antiguidade, os filólogos da Biblioteca de Alexandria, que desde o início do terceiro século a.C. compilaram e organizaram os textos gregos dos séculos anteriores, reputavam como autênticas apenas 3 obras: o Trabalhos e Dias, Teogonia e o Escudo de Héracles. Quanto a esta última, o Escudo de Héracles, há muito que divide opiniões. Megáclides, um crítico ateniense da segunda metade do século IV, e Apolônio de Rhodes, que eu tenho o livro dele aí já, Argonáuticas, atribuíram um poema a Hesíodo. Aristófanes, contudo, suspeitava que a obra não era do poeta Beócio, antes do trabalho minucioso dos bibliotecários alexandrinos. O corpus Hesiodum era muito mais amplo. Então tem aqueles que dizem que o Escudo de Héracles é de Hesíodo, outros falam que não. Mas, segundo aí os bibliotecários de Alexandria, a obra dele era muito mais extensa. Então eu vou dizer aqui quais são. As Éas, o Catálogo das Mulheres, que é um texto anunciado no finalzinho da Teogonia. O Egímio, que trata da luta de Héracles contra os Lápidas, ao lado do rei Egímio. Grandes Éas, ou Conselhos de Quiron, o centauro. Bodas de Ceix, Descenso de Pirito, Grandes Trabalhos e Dactílios Ídeos. Olha quanta coisa se perdeu, né? Além dessas obras, das quais só restaram fragmentos ou referências de autores da antiguidade. Ai, que vontade de morar lá na Europa para estudar atrás dessas coisas, né? Havia outras de caráter essencialmente didático, como astronomia, ornitomancia e melampodia. Mas hoje tá tudo, a gente talvez consiga pela internet essas coisas também, né? Não sei. Mas não é nada como tá lá no lugar, né? Imagina você visitando a Grécia, os lugares onde moraram esses poetas. As duas últimas, ornitomancia e melampodia, relacionavam-se aos estudos dos segredos da adivinhação. E melampodia, entre outras coisas, apresentava a vida de adivinhos do passado, como Melampo, Tiresias e Calcas, ou Calcante, lá da Ilíada. Então o Hesíodo também tinha essa questão de estudar os adivinhos, os feiticeiros. Os estudiosos da atualidade reconhecem de forma unânime a autenticidade de Teogonia e Trabalhos e Dias, mas as opiniões continuam divergentes no que diz respeito ao Escudo de Héracles. As fontes para a reconstituição e estudos dos textos de Hesíodo são numerosas. Então, só sobre Teogonia há 69 manuscritos medievais. Então, onde estão esses livros, né? Onde eles estão compilados? Achei isso interessante. A Teogonia em manuscritos medievais. Os originais mais antigos são do século I depois de Cristo, e os mais recentes foram copiados entre os séculos V e VI depois de Cristo. O Corpus Hesiodeum vem sendo traduzido, estudado, analisado, comentado de forma minuciosa há séculos, por várias gerações de mestres e estudantes. Atualmente, o pesquisador da obra de Hesíodo
dispõe de uma quantidade extraordinária de traduções em diversos idiomas e dos serviços das bibliotecas digitais, que disponibilizam grande número de obras clássicas em seu idioma original. Eu estou fazendo então aqui meu projeto, quem está acompanhando, quem gosta de literatura, vai ser um projeto bem calmo, sabe? Eu vou bem devagar, claro que trazendo um vídeo por dia é meu projeto desse ano. Ano que vem eu não sei como que eu vou continuar, mas assim, eu quero estudar, sabe? Que vocês possam olhar para trás aí um pouco da história da literatura, seguindo sempre o livro do John Macy. Estou seguindo, isso aqui está me orientando. Estamos aí na literatura antiga, na Grécia, conhecendo a poesia épica grega. E dentro desse projeto eu vou implementando com os outros livros que eu estou lendo, com algumas resenhas de outros livros relacionados ao tema. Então eu estou abrindo o leque deste livro. Ele vai ser um coordenador, vamos dizer assim, desse projeto. Depois nós vamos passar para a história grega, para os trágicos, para a filosofia e vamos seguir Roma Antiga com calma. Então quem quiser acompanhar, vai pegando os livros em casa, vai lendo juntos. Então vão ter várias coisas assim relacionadas a esse mundo grego que eu vou indicando também se a pessoa quer estudar isso. Com calma, porque se não começar na Grécia, não adianta, né? Porque tudo vem daqui, como já falamos do mundo semita, do mundo da Bíblia, tudo vem de lá também. Depois a Mesopotâmia, mas nada impeça que eu retorne a esses textos, que eu retorne a esses mitos depois, a esses livros, que eles fazem parte aí de quem tem uma biblioteca vasta e gosta de ler e estudar. Quero mostrar alguns livros, ou 3, que trazem alguns comentários sobre Hesíodo. Aqui o John Macy tem um comentário pequeno, no capítulo 6, em que ele fala da poesia épica na Grécia. Então aqui ele diz: um poeta grego tão fabuloso como Homero foi Hesíodo, autor de Trabalhos e Dias, um poema didático de que chegaram até nós 800 linhas, e de Descida dos Deuses, um poema mitológico de 1000 linhas. A Descida dos Deuses, então, aqui deve ser mesmo a teogonia, né, o nascimento dos deuses. Porque se eu confirmar aqui, isso mesmo. Aqui está como Descida dos Deuses, mas é Teogonia o nome do livro, né? O mais de Hesíodo se perdeu e dele sabemos tanto como de Homero. Os gregos punham-nos em igual nível. Para nós há pouco encanto nos conselhos que Hesíodo dá aos lavradores e navegantes. E temos como muito pálida a Descida dos Deuses, se a cotejamos com os poemas de Homero. Essa opinião aqui, que a teogonia é pálida, também é compartilhada por Otto Maria Carpo. Eu não achei. Gostei muito da teogonia. Estou gostando, estou lendo, estou estudando todos os dias um trecho, bem de madrugada, eu gosto de estudar assim, com calma. E eu estou achando muito lindo, assim, muito forte. Claro que Homero tem um monte de referências, tem essa coisa clássica, mas Hesíodo também é muito legal. Hesíodo, como muitos outros que mencionaremos, está integrado na literatura, mas arquivado. Que horror! Não vive a vida viva de Homero, lido hoje tanto quanto foi cantado outrora. Há ainda vários famosos poetas gregos cujos nomes se conservam, mas cuja obra se perdeu. Como julgarmos o que poderiam ter sido? Termina com essa questão. Gostei muito dessa opinião aqui também não, mas eu vou trazer, né? Vou trazer do Otto Maria Carpo, que também tá... Amo cheirar livros. Também está bem curto aqui. Logo após falar de Homero, ele diz: Homero parece situado fora do tempo. Em comparação, Hesíodo já é poeta de uma época histórica, se bem que primitiva, a época arcaica. A teogonia revela crenças religiosas pré-homéricas. A narração das 5 idades do mundo, da Idade Áurea até a Idade do Ferro, está imbuída de um pessimismo pouco homérico, e os mitos do caos, da luta dos deuses, dos gigantes, de Prometeu e Pandora, cheiram ao terror cósmico próprio dos povos primitivos. Até aqui gostei. Ao leitor de Hesíodo, vem-lhe à mente a tenacidade com que as camadas incultas da população guardam as tradições religiosas, já esquecidas pelos intelectuais. Seria esse povo simples que guarda as histórias, que os intelectuais esquecem muitas vezes, né?
O pessimismo é o da gente simples, laboriosa, sem esperanças de melhorar as suas condições de vida. Então o Carpo fala que o Hesíodo é pessimista. Os Trabalhos e os Dias, a outra obra de Hesíodo, é uma espécie de poema didático que estabelece normas de agricultura, de educação dos filhos, de práticas supersticiosas na vida cotidiana. É uma poesia cinzenta, prosaica, não tem nada com Homero. Então sempre comparando, né? Não se trata de guerras e sim de trabalhos, não de reis e sim de camponeses, camponeses que se queixam da miséria e da opressão, e cujo ideal é a honestidade, cuja esperança é a justiça. Agora o que ele diz, eu detestei. Hesíodo lembra os almanaques populares. É um Franklin sem humor. Um Goldfield sem cristianismo. Eu não conheço esse Goldfield. Parece representar o pessimismo popular em tempos de decadência do feudalismo, muito depois de Homero. Contudo, os antigos citaram sempre Hesíodo como contemporâneo de Homero, e a análise de sua língua permite realmente situá-lo no século VII, no final do oitavo e início do sétimo. Hesíodo não é um produto da decadência, é o Homero dos proletários, é o reverso da medalha. Gostei disso também não. São muito eruditos esse povo, né? O Panorama das Literaturas, o volume 1 do Leon Torrent, que eu já apresentei também, ele fala um pouquinho desse poeta camponês. Homero, ou pelo menos a poesia homérica, nasceu na Grécia da Ásia e depois alcançou as ilhas e o continente numa época indeterminada. Hesíodo, esse nascera na Ásia, mas fez-se grego continental, grego de terra firme, beócio. Lá, aqui nesse texto dos Trabalhos e Dias e da Teogonia de Hesíodo, esse texto que eu li é da Sueli Maria de Regino, da Martin Claret, ela que traduziu, ela diz que ele nasceu na Beócia. O pai é que nasceu ali na Ásia continental, depois foi para o continente. Aqui ele diz que ele nasceu na Ásia. Depois eles vão para Beócia, para a aldeia de Ascara. No princípio do canto 1 de Os Trabalhos e Dias, lê-se um comentário que não se encontra lá por acaso. Vamos ler. Hesíodo agora. Não há uma causa única de dissensão, mas duas sobre a terra. Uma digna dos louvores do sábio, a outra censurável. Agem em sentido diferente. Uma é funesta, incita a lamentável guerra e a discórdia. Quanto à outra, o obscuro Nix, a noite, concebeu-a em primeiro lugar, e o alto Cronos, que habita o éter, colocou-a nas entranhas da terra, para que fosse melhor para os homens, porque incita o preguiçoso ao trabalho. Evade citar alguns exemplos desta inveja, que seria antes emulação, criadora de verdadeiras riquezas. Isso acaba com um Aedo que inveja outro Aedo. Isso aqui já é o autor aqui comentando, que essa inveja é como se tivesse morada entre os a negra noite, né? A negra Nix. Os antigos imaginaram um embate entre o velho Homero e o jovem Hesíodo. Não pode deixar de ser uma lenda. Hesíodo vivia, quando muito, na segunda metade do século VIII. A lenda fala mesmo de uma justa poética que opôs os dois cantores. Basta que as duas obras se oponham. Então não quer dizer que um embatia com o outro, nem sabemos. Aqui o povo inventa, né? Como Shakespeare e Cervantes. Será que os dois se encontraram? Alguns dizem que sim. Eu estou lendo aí do André Strapiello, As Vidas de Cervantes, porque eles viveram no mesmo período aqui também, Hesíodo e Homero. As poéticas se contrapõem, vamos dizer assim, né? Existe talvez essa questão mesmo aí da oposição das poéticas. Mas os autores, não sabemos se eles... Porque o Hesíodo já era novo, o Homero já era velho. Hesíodo também denomina e confere existência pela palavra. Mas não esperem dele que celebre a glória dos príncipes. Aos seus olhos vê a nefasta agrícola, nem a audácia dos navegadores, onde não vê mais que jactância estúpida. Ele não canta os heróis, canta a agricultura. Problema dos trabalhadores. Lembra-te, mas é de trabalhar na terra, como te aconselho, diz ele a todos, tá indicando aí ao seu irmão Perses como trabalhar a terra. É um camponês um tanto resmungão, um tanto racionário, que maldiz a idade do ferro, em que teve a infelicidade de nascer.
Os homens, diz ele, estão cheios de violência nos dias de hoje. Mais umas frases dele, olha. Um saqueará a cidade do outro, não haverá nenhuma piedade, nenhuma justiça, nem boas ações. Mas respeitar-se-á o homem violento e iníquo, nem equidade, nem pudor. Como ele nasceu na Idade do Ferro, está nesse período aí arcaico ainda, né? Então ele fala dessas violências agrícolas, né? Entre feudos camponeses e proprietários. E contudo, para que serve a violência? Para suscitar outra, e o vencedor de hoje será o vencido de amanhã. É profundamente pacifista, o Hesíodo. Ele diz: a paz ama dos jovens existe na terra, e Zeus, que vê longe, nunca manda a guerra lamentável aos justos. Nunca a fome e a injúria os atingem, e gozam as riquezas que criaram. Porque a grande lei é o trabalho da terra. Mais palavras dele. A terra dá-lhes alimento abundante. Nas montanhas, o carvalho apresenta landes no topo e abelhas a meia altura. As ovelhas estão carregadas de lã e as mulheres parem filhas semelhantes aos pais. Perpetuamente na abundância não navegam nas naves, porque a terra fecunda lhes prodigaliza os seus frutos. Então aqui é a voz de uma outra Grécia, que ali se ouve, uma Grécia sem ostentação, que respeita os deuses, os usos e até as superstições, que se mantém à distância dos poderosos, dos gloriosos, dos aventureiros, que não arrisca tudo de uma vez, que guarda sempre uma pera para a sede, venera a palavra sagrada, mas não esquece que o silêncio é por vezes mais sagrado ainda. Como é que este Beócio prudente, cheio de moderada sageza, se tornou poeta? Ele próprio conta no princípio de teogonia, como eu já disse ali, né? Apacentava suas ovelhas no Helicon, quando as musas, filhas de Zeus, lhe apresentaram. Então, repetindo, né? Pastor, as ninfas falando para ele. Pastor, que dormis ao ar livre, raça vil que sois apenas ventres. Nós sabemos dizer mentiras que parecem verdades, mas sabemos também, quando nos apetece, dizer a verdade. E elas deram ao pastor um cetro e um ramo de louro, e incutiram-lhe uma voz divina, fazendo-lhe prometer que não se serviria dela senão para cantar a verdade. Ele recebe das musas o dom divino para cantar a poesia épica grega. Os antigos atribuíram um grande número de obras a Hesíodo, como eu já falei, e a crítica moderna pôde estabelecer a existência, na sua época, de uma escola poética beócia da mesma inspiração. Olha que legal, né? Lá na Beócia, nessa região onde Hesíodo viveu, poderia ter existido uma escola poética, cuja produção total acabou por ser ligada ao seu nome. Então, uma coisa, olha que delícia, né? Lá na Grécia, período arcaico, essa escola de poetas na Beócia, né? E ligaram talvez esses poemas a Hesíodo. Camponeses cantando a vida, cantando os mitos, né? Se colocando aí no mundo, os primórdios da literatura ocidental. Hesíodo é certamente o autor de Os Trabalhos e os Dias e da Teogonia. Esse menos afirmativo quanto ao escudo de Hércules. A Teogonia conta a origem dos deuses e do mundo. Nela encontramos alguns belos arroubos, entre outros a narrativa do nascimento dos deuses. Então ele começa dizendo, né? Antes de existir coisa alguma era o caos. Aí depois começam os deuses a surgir. O conjunto não forma, contudo, senão uma enumeração que logo se torna cansativa. Não achei maravilhoso. Dos deuses dos mitos do Olimpo. Amei Hesíodo. Os Trabalhos e os Dias tratados de agricultura comportam indicações muito precisas, conselhos, receitas, ao qual o poeta acrescenta um tratado de moral prática, um calendário dos dias fastos e nefastos e o esboço de uma filosofia da história da humanidade. Excetuando alguns pormenores penetrantes, como o que o autor aqui fixou, constitui um conjunto bastante pesado. Não achei. Que triste, né, fazer isso com Hesíodo. Falar da obra dele assim, não gostei. Eu amei Hesíodo. Então esse livro aqui está me acompanhando nos estudos de Hesíodo. Eu tenho ainda, né, um certo preconceito com a Martin Claret, mas que delícia de livro, com notas interessantes para o estudo. E estou lendo esse aqui também, que não tem muitas notas, mas é importante aqui perceber a comparação, né, entre o texto grego e o texto em português. Você pode aí, é uma edição bilíngue. Então eu falei dos panoramas da literatura, um trecho aqui do Léon Torrent, volume 1.
Falei também do John Macy, História da Literatura Mundial, e do Otto Maria Carpo, volume 1, Literatura Greco-Latina por Carpo. Essas edições aqui, elas são da mesma editora, Cotter Editorial. Tradução, notas do Henri Bugalho. São de 2020, acho que os dois textos aqui são de 2020, essas duas traduções, que eu queria um texto que não fosse assim, em pocket, né, edição de bolso, queria um Hesíodo, e achei essas edições aqui, gostei, tô achando muito interessante esta leitura. Então é isso, né, Hesíodo, contemporâneo de Homero, viveu num período em que os poemas ainda não eram escritos, quando o alfabeto grego, mais tarde adaptado da escrita fenícia, ainda não fora criado. Hesíodo, como Homero, era um aedo, um cantor grego, um praticante do culto às musas e à deusa Memória, que sabia de cor diversas e extensas canções. Nessa condição, Hesíodo, nascido no século VIII a.C., compôs essas canções basilares do legado ocidental e espiritual, a que séculos depois os mestres da cultura clássica deram o nome de Teogonia e de Trabalhos e Dias. Aqui a Teogonia e Trabalhos e Dias revelam então o surgimento do mundo, dos deuses e depois aquilo que vem para a prática na vida do camponês. São canções cósmicas criadas na Beócia, num contexto aí de pequenos agricultores em terra escassa. Essas canções, esses poemas maravilhosos atravessaram eras incólumes, vivos, grandiosos. Podemos assim aproximar, através da leitura de Hesíodo, da potência melódica original, bem como da clareza sublime com que era cantada aos atônitos aldeões dos umbrais da história grega, as histórias e os mitos envolvendo deuses e homens. Teogonia de Hesíodo e Trabalhos e Dias de Hesíodo. Hesíodo, vida e obra de um grande aedo grego, de um grande poeta que deixou esse legado de cultura, de beleza e de poesia para a humanidade. Um abraço, até mais.